Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor. É um prazer estar mais uma vez aqui, ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa semana que muito está sendo discutido em retomada ainda da igreja, retomada dos cultos. Por enquanto, irei ministrando essa lição da forma virtual e assim que possível que for voltar até aula presencial na igreja, que ainda não está liberado. Somente cultos com pequenos, um horário reduzido e 30% da membresia da igreja, mas irei continuar, dentro, enquanto Deus permitir, fazendo essa aula online. E depois, quando eu voltar, Deus proverá. Espero que tenha uma boa semana, que o Senhor tenha ajudado, que o Senhor ajudou cada um de nós a chegarmos até aqui, vencendo mais um dia, mais uma semana. Olhem conosco para iniciar essa aula. A lição de hoje é o mistério da unidade revelado. Vou pegar um pouco do Efésios capítulo 3, somente o capítulo 3, sobre a revelação do mistério de Deus através de Cristo Jesus. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Te agradeço por a oportunidade de estar ministrando a sua palavra. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, por a mensagem ter chegado a nós através dos seus evangelistas, Senhor, que atravessou épocas e séculos, até que nós possamos ter essa oportunidade de ministrar, Senhor, de ensinar o seu povo. Que cada pessoa, Senhor, que esteja ouvindo, não seja apenas ouvinte, mas também praticante da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos direciona, Senhor, para que possamos ministrar conforme a sua vontade. E que o Senhor cresça e nós diminuímos. Te agradecemos por tudo, Pai, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, dando continuidade à lição, a lição fala o mistério da unidade revelado. É a lição da Igreja Eleita, desse trimestre aqui de 2020, segundo trimestre de 2020. Nós já estamos na nona lição, né? Temos mais algumas para encerrar a revista. Se Deus permitir, eu vou tentar fazer todas as lições online. No próximo trimestre, a partir de... A próxima lição será uma outra revista que já está chegando, que vai ser Jovens e Adultos Juntos. Bom, o objetivo dessa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Vamos entender o contexto de como esse evangelho chegou até nós. Então, vamos explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante do mesmo corpo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. A leitura bíblica em classe fica em Efésios 3, Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Novamente menciono aos meus queridos irmãos que têm nos acompanhado, vocês leram o livro de Efésios? Só tem 6 capítulos, é pequeno, em uma hora você consegue ler todo o livro de Efésios. É um livro muito importante e faz parte do estudo que nós estamos fazendo. Então, lendo Efésios capítulo 3, do 1 ao 13, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tende ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispersação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, seguindo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele.
Portanto, vos peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, o texto áureo aqui fala que nos outros séculos não foi manifestado aos homens, aos filhos dos homens, como agora tem sido manifestado para nós e revelado pelo Espírito Santo de Deus, o que primeiramente aos profetas, aos apóstolos e agora a nós. Verdade prática é que Deus revelou o mistério que estava guardado antes da criação de tudo, de todos os séculos, antes da queda de Adão, os profetas e os apóstolos do Novo Testamento. Deus revelou o mistério que esteve oculto. Esse é o ponto central da nossa lição de hoje. Falaremos sobre o mistério oculto do Antigo Testamento, o mistério revelado, o mistério pré-estabelecido. Paulo, ele fala que os demais apóstolos e profetas do Novo Testamento receberam por meio de Cristo Jesus, não através de um anjo, como outras religiões têm, não através de outras pessoas, não, receberam diretamente de Cristo. Primeiramente, os 12 apóstolos receberam diretamente de Cristo, um traiu, nomearam o segundo, os apóstolos passaram, e depois Paulo, tendo a revelação na Arábia de Cristo Jesus. Então, nessa lição, nós vamos estudar esse conceito mistério. O que é esse mistério? E como teve oculto durante várias eras e foi revelado no Novo Testamento. O que é isso que foi revelado no Novo Testamento? Que Paulo fala no capítulo 3 de Efésios. E também entender que ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Bom, o conceito bíblico de mistério, no grego mysterium, significa segredo mesmo, ou doutrina secreta. Mas isso não quer dizer que existe uma doutrina totalmente oculta dentro da Bíblia que somente aqueles que estão num grau elevado, de um patamar, ou chegam num certo ranking da estatura cristã conseguem compreender. Não, não é isso. Não é miticismo. E fuja disso. Existem umas linhas que tenta aí, que disfarçam o cristianismo buscando para a linha do misticismo. Isso não é novo. Colossenses 2,18 fala sobre que os apóstolos também enfrentaram isso. Como se o grande segredo só pudesse ser revelado se você, aos mais entendidos. Não, não é isso. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, não se envolva com esse tipo de misticismo, não se envolva com essas coisas ocultas. Ah, que um anjo me revelou ou que um profeta me revelou. Não, a verdadeira revelação foi toda descrita por Cristo. Cristo escancarou o mistério. Ele deixou tudo às claras. Ele trouxe à luz o que estava guardado por Deus e está no Novo Testamento tudo à disposição. Então não existe mais nada oculto que não foi revelado. A próxima ação que vai acontecer biblicamente falando é a própria arrebatamento, que também já foi revelado. Está escrito. A única coisa que nós não sabemos é a data, porque Deus não revelou a data. Mas que vai acontecer um arrebatamento, não vai acontecer. Também já revelou que vai ter um novo governo do anticristo após o arrebatamento, quando a igreja for. Está em Apocalipse. E também já revelou que Cristo vai voltar nos ares com os santos e vai dominar tudo por 1000 anos. Tudo isso está revelado no livro de Apocalipse. Então não tem mais um ocultismo. O cristianismo não trata com ocultismo. Foge disso. Não existe segregação da verdade, não existe segregação da informação. No cristianismo, tudo está revelado, tudo está claro. O que estava oculto, Deus escancarou. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga aquele que não quer ver. A palavra fala que até os loucos entendem. Então, as verdades que esteve encoberta foi desvendada em benefício de todos. Não existe mais segredo. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem. Jesus não quer que apenas algumas pessoas se salvem. Ele quer que todo mundo se salve. Então tudo está revelado. Que venha ao conhecimento da verdade. E vou citar uma coisa que está meio
citado até demais recentemente, mas eu vou falar da linha bíblica, que é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdadeira verdade que é Cristo Jesus. Então, tudo está à disposição. O, o mistério que esteve oculto na geração, e precisa pôr um foco que Paulo usa um advérbio chamado como. Ele coloca no capítulo 3 de Efésios, versículo 5, assim: noutros séculos não foi manifestado como. Ele usa esse advérbio. Na língua portuguesa dá essa tradução como. Agora. O que significa? Não foi dado a conhecer antes, mas agora está conhecido e desvendado pelo Espírito Santo. Então, quer dizer que antes da nova aliança, ninguém entendia bem o novo mistério. Até se falaram dele, mas não entendiam, porque seria cumprido em Cristo, no Messias, e foi cumprido em Cristo. Então, as bênçãos que os gentios iriam participar não era entendível. Os gentios estavam alienados disso, totalmente separados disso. Então, os escritores antigos, e isso que é interessante na aula de hoje, eles já falavam da união dos gentios e dos judeus, mas eles falavam, profetizavam, mas não entendiam, porque era algo que seria cumprido somente em Cristo Jesus e no ministério dos apóstolos. Ó, se vocês lerem comigo, Gênesis capítulo 2, versículo 3. Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. 12, desculpa. Capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nessa profecia está já incluindo todas as famílias da terra, não somente os judeus. 22, 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Portanto, obedeceste a minha voz. Não está falando somente mais de judeus, está falando de todas as nações. Outra profecia. Isaías 11:10. O profeta Isaías também profetizou. No capítulo 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, o qual estará posta por estandarte aos povos, levantada, que nem uma bandeira. Está mencionando a cruz de Cristo de uma forma diferente. Aqui entra naquilo que, abrindo um parênteses, no que o nosso professor Vinícius sempre falou. Até tem uma live dele sobre isso, vocês podem procurar. Todo o Antigo Testamento se direciona a Cristo. Quando você ler o Antigo Testamento, você vai ver que está apontando sempre a Cristo. Aqui está falando, ó, e aconselhar naquele dia a raiz de Jessé, o qual estará posta por estandarte aos povos. Será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então está falando novamente que a bênção do Senhor vai chegar até os gentios através de algo que será posto como uma bandeira, como uma cruz. Isaías 49, 6. Disse mais: pouco é que sejais o meu servo, para que restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Aqui no Antigo Testamento, falando dos gentios de novo, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Adivinha onde é a extremidade da terra em relação a Israel? Nós, Brasil, Chile, Argentina, o outro lado da terra. Para eles, nós somos o outro lado da terra. Eles estão do lado do Pacífico, nós estamos aqui perto do Atlântico. Então, se você olhar o globo, nós estamos no sentido oposto a Israel. 54:1-3. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estenda-se as cortinas da tua habitação. Não os impeças. Alonga tuas cordas e fixa bem as suas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá quem?
os gentios, e fará que seja habitada as cidades assoladas. Outra profecia, também falada por Isaías, no qual os gentios seriam integrados às bênçãos propostas por Deus. Tá vendo que eu estou dando muitas referências referente à inclusão dos gentios nas bênçãos do Senhor, não somente ao povo de Israel. A questão é que o povo de Israel leu, viveu durante anos e não entendeu isso, porque estava oculto a eles essas profecias, apesar de estar escrito. Isaías 61:3. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão dos povos, mas sobre ti, Senhor, virá surgindo, Jesus, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, novamente os gentios, e os reis ao esplendor que te nasceu. Aqui literalmente falando de Jesus. Então, novamente, a inclusão dos gentios à promessa. Malaquias 1:11. Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o seu nome. O que ele está falando? Desde que o sol nasce na direita e morre na esquerda, leste-oeste, isso, leste-oeste, é, o nome de Jesus será grande, quer dizer, o globo todo, todos os gentios, em todo lugar, oferecerá o meu incenso. O que é incenso? Quando fala incenso, orações. Em todos os lugares. E uma oferta pura, um verdadeiro culto, culto consciente. Porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Em todo lugar. Eu estava lendo uns posts na internet recentemente, e pessoas preocupadas com a volta da igreja. Tem razão, voltar a fazer os cultos no local, no templo, mas até foi mencionado por um dos nossos alunos, falou assim, vamos ter que evangelizar os crentes. Crente sempre foi evangelizado, porque o cristão, ele é cristão. Não importa onde ele esteja, ele está adorando a Deus. Se ele está dentro de um templo, se ele está fora do templo, do outro lado do universo. Ele estará adorando a Deus. Agora, quem só segue, quem é crente, se fecha uma igreja por causa de uma pandemia, ele já estava fora. Ou que nem numa outra pregação, ele já estava de máscara. Só aproveitou a oportunidade para sair. Porque o verdadeiro cristão, ele sempre está ligado. Ele está ligado em Cristo. Então, se abrir as igrejas, ele vai estar de volta. Se fechar as igrejas, ele estará ainda com Cristo. Não importa onde ele esteja, ele vai estar com Cristo porque ele está conectado, enraizado em Cristo, como Paulo fala no capítulo 3. Enraizado. Então, é uma grande diferença entre crente e cristão. Porque o crente, ele só segue, ele só crê. O cristão, não. O cristão, ele é um pequeno Cristo. É um diminutivo de Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Ele é um representante de Cristo, ele é um embaixador de Cristo onde ele esteja. E se ele for tirado, que nem ontem nós estávamos vendo um filme de Paulo, onde a igreja de Roma estava sendo perseguida por Nero. Nero estava queimando a cidade, colocando a culpa nos cristãos. Pegava os cristãos, colocavam nos postes, jogava óleo e os cristãos iluminavam a cidade. E a igreja estava decidindo se fugia de Roma ou se continuava em Roma e pedia orientações a Paulo. É um filme muito interessante, realmente retrata bem o que aconteceu na perseguição de Roma. A igreja foi perseguida durante anos. Hoje só fechamos a porta, algumas portas, e estamos com culto reduzido. Não, durante anos ainda somos perseguidos. Depois eu mostro isso para os irmãos. O verdadeiro cristão, ele está acima disso. Recomendo muito o filme de Paulo. Por sinal, vou até mostrar aqui. Recomendo os irmãos assistirem esse filme. Paulo, o discípulo amado, acho. Discípulo de Cristo. O apóstolo de Cristo. Esse filme aqui. Recomendo os irmãos assistirem. Depois que você assistir, eu duvido que você não se sinta como eu me senti, bem mal. Porque eu preciso fazer muita coisa ainda em nome de Cristo. Recomendo assistir esse filme. E eu desafio você a não se sentir mal com o seu papel de cristão.
Eu me senti. Eu falo por mim. Apóstolo de Cristo. Depois vocês veem. Então, Malaquias fala aqui que todo lugar se oferecerá um nome. ah, e do norte ao sul será engrandecido o nome de Deus. Em todo lugar se oferecerá um censo, oração, uma oferta pura, porque o nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os profetas, eles mencionavam sobre a inclusão e as bênçãos da inclusão dos gentios na glória e na salvação em Cristo Jesus, mas eles não entendiam, não saberiam quando isso aconteceria. Então eles aguardavam sempre o Messias, como algumas linhas ainda aguardam o Messias. Eles não acreditam que Cristo é o Messias, que é Deus. Eles não acreditam na ressurreição de Cristo. Não acreditam de 500 pessoas que viram Cristo, andou com Cristo, comeu com Cristo, após a morte e ressurreição. Então, tudo já estava descrito, tudo estava anunciado, só não queriam ver. Como hoje muitas pessoas não querem ver. Estão dentro do templo, mas não são um templo. Só estão dentro. Só segue. Só aquela multidão que vai atrás de Cristo. E quando tira, dispersa. Como todos os apóstolos dispersaram quando Cristo foi preso. Porque ainda não tinham sido salvos. Pedro mesmo negou ele 3 vezes. Mas após a salvação em Cristo Jesus, após ele entender que Cristo falando com ele, apacenta minhas ovelhas 3 vezes, da mesma proporção de que ele negou Cristo, e ele entendeu ali, onde ali ele foi salvo, Pedro deu a vida dele no Evangelho, ao ponto de morrer crucificado de ponta cabeça, como falamos na última aula. Então tem uma grande diferença, um universo de diferença entre uma pessoa que só segue porque o pai é crente, porque a mãe é crente, porque é filho de pastor, ou porque é filho de algum obreiro, ou porque. Ah, só vai. Do que aquele que é salvo genuinamente. Aquele que consegue entender a palavra. Então, o mistério foi revelado àquele que consegue entender a salvação em Cristo Jesus. E Paulo fala exatamente isso. Antigamente os profetas até falavam, mas não saberiam quando ia acontecer e como Deus ia fazer isso. E Deus fez. Deus, através de Cristo Jesus, nos trouxe salvação e nos fez um templo do Espírito Santo. Fomos selados com o Espírito Santo. Então, a palavra já falava que as barreiras raciais, religiosas, seriam rompidas em Cristo. Não tem, assim, é ridículo você ver racismo, xenofobismo, machismo, feminismo, tudo que tem ismo no final, que é o extremismo dentro da igreja. Não é cristão, são só crentes. Crente é qualquer um que segue. Cristão é um pequeno Cristo. Essa é a essencial diferença. Então, as barreiras raciais e religiosas foram quebradas em Cristo Jesus. O verdadeiro povo cristão, revelado por Cristo através do Novo Testamento, é a igreja, onde judeus e gentios seriam uma só povo integrante do mesmo corpo, a igreja. Esse é o mistério oculto que foi revelado. Então não é uma nova revelação, um novo segredo, não. É que a partir do Novo Testamento em Cristo Jesus, nós somos um só povo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Podemos sim ir numa igreja nos reunir, que é gostoso, ter comunhão, e a Bíblia recomenda sim termos comunhão. Cuidamos um dos outros, dos idosos, dos jovens, dos órfãos, porque esse é o papel da igreja. Mas a igreja também, se for impedida de culto, ela não morre. Ela, que nem aconteceu em Roma, quando ela foi perseguida, ela se espalhou. E devido à perseguição, foi criado-se diversas igrejas, porque cada um foi para um canto e aonde ele foi, cheio do Espírito Santo, ele abriu outra igreja. Então, o mistério da igreja em Cristo Jesus, formado pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade. Estava oculto e foi revelado em Cristo Jesus. Paulo destaca que a sua condição de prisioneiro foi dado para ele essa vocação do ministério da revelação. Através de Paulo, podemos entender essa revelação. Paulo deixa claro que não recebeu o apostolado de ninguém, nenhum homem. Não foi um homem que elegeu Paulo. Gálatas 1:1.
Gálatas, capítulo 1, versículo. Opa, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, e ele coloca aqui entre parênteses: não por parte dos homens, nem por homem algum, mas por Cristo Jesus, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo reforça que ele é apóstolo, do mesmo jeito que Lucas foi apóstolo, evangelista, né? Evangelista, e recebeu depois, ele nem viu Cristo. Lucas não viu Cristo, você sabia disso? Ele nasceu depois, mas ele creu, seguiu e morreu até o fim, se pregando o evangelho. Escreveu a carta de Atos dos Apóstolos, foi Lucas que escreveu. Escreveu a carta de evangelismo de Lucas e mais, acredita-se que mais algumas cartas de Paulo, já no finalzinho, na sua prisão em Roma, também foi ele que escreveu. Também está nesse filme, é interessante ver. Então, Paulo destaca que seu ministério foi dado por Deus. E ele não ensinava doutrina que aprendeu por nenhum homem. E que ele deveria ser enviado aos gentios e não consultou homem algum para fazer esse ministério. Gálatas 1,16. Revelar o Filho em mim. Olha o que ele está dizendo. Paulo tinha a missão de revelar o Filho de Deus nele, em Paulo. A sua missão, a minha missão, a nossa missão é revelar Cristo em nós. Para que se pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então ele falando que não foi indicado por ninguém, só que ele tinha uma missão, revelar. Desculpa, desculpa, engasguei. Então, Paulo falava da missão dele, da verdadeira doutrina. O que é doutrina? Já falamos nas outras aulas. Doutrina é aquilo que te molda a ir para o céu, que te faz uma pessoa melhor. O que faz o velho homem morrer é se tornar um novo homem. Então você fazia algo, não faz mais, porque agora você está salvo. A doutrina te mostra isso através da palavra em Cristo Jesus. Doutrina não é costume. Costume não é doutrina. Costumes são regionais, situacionais e temporais. Significa que depende da região, depende do local e depende do tempo. Doutrina não. Doutrina é bíblica e é eterna. É hoje, amanhã e eternamente. É a palavra de Cristo. Então, tudo que você seguir a palavra de Cristo, isso te fará melhor. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia a coisa errada não faz mais, porque ele foi salvo em Cristo. Isso é doutrina, aquilo que te leva para o céu. Ah, mas onde eu aprendo doutrina? Você aprende na escola dominical, você aprende em culto de ensino e você aprende lendo a sua Bíblia. Por isso, o cristão tem que ler a Bíblia. E a comissão de Paulo. O que é a comissão? A missão que foi dada a Paulo. No caso de Paulo especificamente, a missão dada a ele por Cristo Jesus foi levar a palavra aos gentios, que através dele, graças a Deus por sua vida, chegou a palavra a nós. Então, Paulo, ele assegura que o ministério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e aos demais apóstolos. Primeiro eu vou ler Gálatas 1,12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E Atos 11:4. Atos, capítulo 11, versículo 4. Mas Pedro começou a lhes dizendo... Opa, peraí. Tá. Aqui fala em Atos do 11, capítulo 4, 17 até o 27, sobre a visão de Pedro quando ele viu os animais em Jope. Então ele fala que o oculto foi revelado também a Pedro. O mistério divino não poderia ser desvendado por meio de um raciocínio lógico. E Paulo, ele fala da revelação divina que não foi dada por sabedoria humana. 1 Coríntios 2:4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, não era filosofia, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo enfatiza isso. Então, todo mistério revelado é a igreja.
A igreja estava no plano de Deus. E não tinha-se a menção de igreja no Antigo Testamento. Isso foi revelado no Novo Testamento, começando pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Então, através da obra de Cristo, como falado, foi possível chegar o evangelho até os gentios e fazer um novo povo, que é entre cristão e gentil. E Paulo explica isso no capítulo 3, no 1, no 2 e no 3, que a união de judeus e gentios era uma nova família em Deus, chamado corpo de Cristo. E tudo isso foi comunicado e ensinado através dos profetas. E tudo isso deve ser ensinado e propagado o Evangelho de Cristo através de nós, servos de Deus. Continuar a pregar o Evangelho, porque a nossa missão ainda está ativa e de pregar o Evangelho. E todas essas dádivas de mistério foi revelado, cai sobre a responsabilidade da igreja. Agora a igreja tem essa missão de continuar essa obra, porque através da multiforme sabedoria que Deus. Então, nós temos o papel de divulgar esse mistério agora ao povo, de mostrar que todos os homens são unidos em Cristo e merecem a salvação, porque Deus quer que todos se salvem. Então, antigamente, ninguém tinha ainda falado sobre a possibilidade de um só povo, sem distinção, sem raça, sem cor, sem etnia, sem classe social, sem diferenças. Mas no Novo Testamento foi pregado o Evangelho de Cristo, onde todos somos uma só classe, uma só família, uma só raça, uma só cor. E toda essa cor é de Cristo. Então, o verdadeiro cristão, ele une em Cristo Jesus. Então, até alguns líderes da igreja primitiva demoraram para entender. Paulo não, Pedro mesmo demorou um pouquinho para entender isso. Você lê em Atos 11, de 4 a 17, com a visão de Jope, Deus teve que realmente descrever descaradamente para ele, olha, mata e come. Ah, mas eu não como coisa impura. Mas por que você está chamando de impuro se eu chamei de puro? Mata e come. E fez isso com até Pedro entender que os evangelhos tinham que ir. Fez ele ir até na casa de Cornélio, e tem uma parte que ele fala, mas eles receberam também o Espírito Santo. Como que eles receberam também o Espírito Santo? Aí eles começaram a entender também que os gentios tinham direito ao Espírito Santo. Então, o mistério que antigamente tinha sido propagado, tinha sido até falado, profetizado, eles não entendiam o que seria a Igreja de Cristo. Então não existe um outro mistério, não existe um culto secreto, não existe uma formação secreta, um grau de elevação dentro do cristianismo. Não existe isso. Isso é baboseira, isso é heresia. Todo o mistério foi revelado, que chama-se Igreja de Cristo, formado pelos povos e nações. E eu quero mostrar um negócio para os irmãos. O verdadeiro cristão vai ter um choque. Depois que você tiver um tempo, entra nesse site aqui, chama portasabertas.org.br. Quando eu entro nesse site, meu coração aperta. Olha o que aparece logo de frente. Faces da perseguição. Esse site acompanha a lista de pessoas perseguidas em nome de Cristo. Então, interdenominacional esse site. Por isso que não existe uma igreja por trás disso, são a igreja de Cristo. E você tem cristãos perseguidos, histórias de perseguição. Dá uma lida. Você vê que o nosso evangelho no Brasil tá fácil. Aí você vem aqui, lista de mundial de perseguição, mapa 2020. Olha a cor do Brasil. Cinza, não tem perseguição no Brasil. Mas olha os outros lugares. Nós temos perseguição alta em amarelo, perseguição severa no pouco laranja e perseguição extrema no muito laranja. Depois dá uma navegada nesse site, veja as histórias, veja os relatos de igreja perseguida. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas banais, mas porque a gente não está sofrendo perseguição, não. Tá tudo em paz aqui. Mas olha o outro canto do mundo.
A igreja está sendo perseguida. Aqui tem lista de países, países de observação, as notícias. Ore pela igreja perseguida. Devocionais para você ler. Grupo chamado Boko Haram que está matando o cristão a rodo. Cristão ex-muçulmano incendiado, preso. E preso 2 vezes. Olha, por frequentar a igreja doméstica. Não estou nem no templo. Ah, é que, sabe, esse site mexe. Leia depois. Notícias, como se envolver. Depois você vê esse site, Portas Abertas. Veja se a sua perspectiva de cristianismo não muda quando você entende a dor do próximo. Quando você vê que no Brasil as coisas são fáceis e brigamos por coisas inúteis, enquanto tem gente que realmente está sobrevivendo para em nome de Cristo Jesus. Com o tempo, quando você tiver um tempinho, veja esse site. Então a Igreja Redimida de Cristo ainda está ativa e é formada pelos povos e nações. Não é só a sua igreja, não é só o seu templo, não é só o seu salão, não é só a sua placa denominacional. A Igreja de Cristo é multiforme, multipovos, multirraças. Então, esse é o verdadeiro mistério da verdadeira igreja. Ela está no mundo inteiro. E Paulo fala que o mistério pré-estabelecido por Deus são riquezas insondáveis. A verdadeira igreja foi anunciada riquezas insondáveis de salvação. Nós temos em Cristo meios de ser salvo, meios de ser liberto, meios de ser transformados. É uma riqueza insondável. Aqui não fala de dinheiro. Você não vai ficar rico servindo o Evangelho, não. Você vai ficar cheio do poder do Espírito Santo. Você vai ser selado. Servindo a Cristo de coração, você vai estar cheio de paz, de amor, frutos do Espírito. Que ainda quem não entendeu, precisa entender frutos do Espírito e buscar cada um daqueles frutos do Espírito na sua vida. São as riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas providenciadas divinas que o humano não consegue entender. A riqueza aqui não é um carro zero, um carro, uma casa, um negócio que foi ganhando milhões. Não, a riqueza aqui é paz, gozo, mansidão, temperança. No meio do caos, a casa está em pé, como vimos na última aula. A riqueza aqui é você poder estar em família, almoçar em paz. Você está em paz. Paz é a maior riqueza. E podemos também compartilhar essa riqueza com os outros povos, com os outros que estão próximos. O verdadeiro cristão, ele prega o evangelho aonde ele estiver, através da vida dele, através do exemplo dele. Como Paulo falou, olha em mim, Cristo. Seja você também, para que se olhe para você e veja Cristo. Nossa, que responsabilidade! É essa a responsabilidade mesmo. Não é menos que isso. Isso é o mínimo. Que as pessoas vejam Cristo em nós, na forma que a gente fala, na forma que a gente age, nos nossos negócios, nas nossas orações, quando ninguém ora, na nossa paciência, quando ninguém tem mais paciência, na nossa mansidão, quando ninguém tem mais mansidão, na nossa esperança, quando ninguém mais tem esperança, na nossa fé, quando ninguém mais tem fé. Então, a verdadeira riqueza, os verdadeiros mistérios foram revelados em Cristo Jesus. A mensagem dele foi incumbido que era para ministrar essa perfeição e preciosidade do mistério que estava oculto e agora está revelado, sendo livremente concedido aos homens por meio de Cristo. Isso está disponível a todos, qualquer um de vocês que está nos assistindo, ou qualquer um que ainda não aceitou a Cristo Jesus, se aceitar Cristo Jesus, isso está disponível para você, sem pagar nada, de graça. Sem dízimo, sem oferta, sem campanha, sem jejum de 7 semanas no monte,
sem sacrifício, sem retaliação, sem chibatada nas costas. Não, é só com a sua boca confessar que o Senhor Jesus é Cristo Jesus da sua vida, você será salvo. Simples assim. O homem tenta complicar, mas a palavra de Deus é clara, é revelada. Conhecereis a verdade de Cristo e ela te libertará. Não é as verdades relativas que o mundo tenta colocar, não, é a verdade de Cristo. João 8,32. Verdade, que está escrito na Bíblia. Então, tudo abrange o beneplácito ou a boa vontade da vontade de Cristo, que articulou um plano. Deus arquitetou tudo isso para você, para nós, desde a fundação do mundo, através de Cristo Jesus. E Paulo fala isso nos capítulos de Efésios 1, 2 e 3. Então, como a gente viu no capítulo 3, versículo 9, desde os séculos esteve oculto a Deus, em Deus, que tudo criou. Deus já tinha pensado nisso, já tinha falado tudo e revelou em Cristo Jesus. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve esse mistério da igreja, da salvação em Cristo, encoberto para ser revelado no tempo oportuno. 1 Pedro 1:20. Pedro 1:20. O qual, na verdade, no outro tempos foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Deus já sabia, manifestado nos últimos tempos por amor a vós. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, que foi revelado, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos. Deus sempre está no controle, através de Cristo. Então, uma coisa que nós vamos encerrar a lição de hoje, para que seja bem entendido, principalmente nessa época de pandemia, é que os planos divinos não surgiu do acaso, nem por causa do, não foi uma consequência que o pecado de Adão que aconteceu, vou consertar. Não, já tinha sido planejado. Deus não foi apanhado de surpresa com a queda de Adão. Deus sempre esteve no controle e sempre está no controle e já tinha um plano de pré-salvação estabelecido desde a eternidade em Cristo Jesus. Todo evento da história, entenda essa palavra, todo evento da história existe um propósito do eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. O Covid não está fora do controle de Deus. Pelo contrário, somente Deus para parar o universo inteiro por causa de um bicho que a gente nem enxerga. Não foi uma guerra que parou as nações. Não foi um ataque de meteoro. Foi um ser tão insignificante que a gente não consegue nem enxergar. E parou o mundo. E causou medo. E tem gente ainda com medo. Porque considerou a situação da vida, a morte. Você percebeu que as outras coisas perderam relevância? Então Deus está no controle de tudo. O Salomão fala que é melhor estar na casa de luto do que na casa de alegria. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Eclesiastes 7:2. Eclesiastes 7, capítulo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. A morte faz o ateu repensar. A morte faz o desviado repensar. A morte faz o cristão repensar. Porque todos nós estamos sujeitos à morte. E Deus está no controle de tudo. E nos coloca a morte novamente nas nossas portas batendo, como bateu no tempo de Moisés, nas casas dos egípcios e também dos judeus.
que aqueles que não estavam selados em Cristo Jesus, com as suas portas, com sangue nas portas, o anjo da morte pegaria. E novamente estamos passando por isso. Aquele que tem e está firmado na palavra consegue enxergar isso. Deus é soberano e controla todas as coisas, tudo está revelado e tudo tem um propósito. E Cristo, e através de Cristo, nós temos confiança e ousadia pela nossa fé nele. Paulo nos ensina isso. Através de Cristo nós temos fé e ousadia, onde eu consigo orar e falar: Senhor, sela a minha porta com o teu sangue. Então, o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo. A conclusão, o mistério da Igreja esteve oculto durante várias gerações. E no tempo estipulado por Deus, ele revelou os propósitos aos apóstolos e aos profetas. E chegou até nós. E chega até você. Que todos nós seríamos um só corpo. Corpo de Cristo. Seríamos uma igreja. Não a parede, mas o templo do Espírito Santo. Então, aonde nós estivermos, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas sim, é gostoso chegarmos no culto e congregarmos junto. Mas se isso for tirado de nós para sempre, o templo do Espírito Santo continuará ativo. A questão é que o fato da gente sair hoje do local de culto expôs aquilo que já estava fora. Quem já estava fora aproveitou a oportunidade para sair. Mas aquele que está firmado em Cristo sente saudade. Então, assim, não se surpreendam quando voltar aos cultos a igreja não seja do mesmo tamanho. Não se surpreenda com isso. Porque Deus está sacudindo mesmo. E faz parte do propósito. Pode ser que volte os cultos e não esteja a igreja como um todo. Muitas pessoas aproveitaram e já estava fora, só aproveitou e saiu. Mas o verdadeiro cristão, aonde ele está, na casa dele, na quarentena, no outro lado, na família dele, ele está lá orando, ele está lá jejuando, ele está fazendo seus cultos domésticos, está buscando os seus frutos do Espírito todos os dias. Não é só no domingo às 18 horas. É todos os dias. Todos os dias ele está orando a Deus. Porque ele tem um selo do Espírito Santo dentro dele. Ele é o templo. Então, encerro hoje a aula que os desígnios de Deus previamente estabelecidos desde a eternidade somos nós, a igreja. A salvação em Cristo Jesus que possibilitou nós sermos a igreja. Então, agradeço os irmãos que têm nos acompanhado até agora. Foi uma lição um pouco mais rápida, mas bastante fundamental para repensarmos. Recomendo ver os sites da Missões Portas Abertas e duvido que você não se choque. O verdadeiro cristão se choca. O que está acontecendo no mundo? Orem comigo. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por ter nos reunido em Cristo Jesus. Porque a sua igreja ainda está ativa, está orando, está pregando, está evangelizando. Senhor, aqueles que se afastaram porque já estavam fora. Senhor, traz de volta, Senhor. Visita cada um, Senhor, cada servo seu, cada pessoa, Senhor, que crê no seu nome. Reforça os corações, Senhor, aqueles que se desviaram, Senhor, busca, Senhor, essas ovelhas perdidas. Que o Evangelho chegue novamente a tocar os seus corações, que eles possam ser transformados genuinamente e seguirem a Ti, Senhor, até o fim. Te agradecemos por tudo, Pai. E dê-nos uma boa semana, cele nossas portas com o Teu sangue. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos os irmãos e amigos que tenham nos acompanhado. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos novamente aqui. Próxima lição, a intercessão pelos Efésios. Tenha uma boa semana em Cristo Jesus. Paz do Senhor.